A campainha tocou 3 vezes antes que eu escutasse seus passos furiosos se aproximando do interior da casa. Aos 65 anos, enfrentei a morte repentina do meu marido, a pobreza que quase nos destruiu, a solidão de noites intermináveis sem ninguém com quem conversar. Mas absolutamente nada me preparou para o que estava prestes a acontecer quando aquela porta de madeira envernizada se abriu de repente. Patrícia apareceu como uma tempestade contida prestes a se desencadear, com o rosto contraído numa expressão de fúria que me gelou, e suas palavras caíram sobre mim como pedras afiadas. De novo não. Eu já disse que domingo é dia de descanso. Você não pode continuar aparecendo sem avisar como se esta fosse a sua casa. Eu nem consegui abrir a boca para explicar que só vinha devolver o blusão azul do Lucas, meu neto de 5 anos, que ele tinha esquecido no meu apartamento na semana anterior, quando eu cuidei dele porque Patrícia tinha uma consulta médica urgente. Não houve oportunidade para palavras, para desculpas, para esclarecimentos, para nada que pudesse suavizar o momento. Simplesmente vi seu rosto se contrair cada vez mais de raiva contida durante anos. Vi suas mãos empurrarem a porta com força desproporcional e como meu filho Tomás, meu único filho, o menino que criei sozinha por 38 anos, permanecia imóvel no sofá da sala, olhando a televisão com concentração fingida, como se eu não existisse, como se eu não fosse a mãe dele parada na entrada, sendo humilhada publicamente. A portada ecoou por toda a vizinhança, com um estrondo que pareceu sacudir o universo inteiro. O blusão azul com dinossauros estampados caiu das minhas mãos trêmulas e ficou largado no degrau da entrada como evidência têxtil da minha humilhação pública. Como prova tangível de que nem mesmo devolver a roupa esquecida do meu neto era importante o suficiente para merecer um mínimo de civilidade. 2 vizinhos que regavam meticulosamente seus jardins da frente se viraram para observar a cena com aquela mistura de curiosidade mórbida e pena desconfortável que as pessoas reservam para os idosos que sofrem em público. Uma mulher vestida com seu melhor vestido de domingo, parada na frente de uma porta recém-fechada com violência, com lágrimas começando a rolar pelas suas bochechas, sulcadas por 65 anos de vida. Antes de continuar, quero fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe seu like. Isso me ajuda a ver que você apoia e gosta das minhas histórias. E comente aqui embaixo de qual cidade você está nos assistindo. Agora, vamos continuar. Caminhei as 4 quadras até meu apartamento sem realmente ver nada ao meu redor. As lágrimas embaçavam minha visão completamente, mas mais do que isso, era como se o mundo inteiro tivesse se tornado embaçado e irreal, como se eu estivesse caminhando através de um pesadelo do qual não conseguia acordar. Meus pés se moviam por pura memória muscular, um passo atrás do outro sobre a calçada familiar, enquanto minha mente repetia incessantemente aquelas palavras envenenadas. De novo, não. Como se minha presença fosse uma peste bubônica, um incômodo insuportável que devia ser erradicado a qualquer custo. Quando exatamente me tornei a vilã absoluta da história do meu próprio filho, tentei desesperadamente lembrar o momento exato em que tudo mudou de maneira irrevogável. Talvez tenha sido gradual, tão lento e imperceptível, que não notei até que fosse tarde demais para reverter o dano. Ou talvez houve um momento específico, uma palavra errada dita sem má intenção, um gesto mal interpretado que converteu o amor maternal em ressentimento tóxico sem que eu soubesse. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento no 3º andar, subindo as escadas com pernas que mal me sustentavam, me sentei no mesmo sofá desgastado onde amamentei Tomás há 38 anos, onde li 1000 histórias para ele antes de dormir, onde o consolei de cada pesadelo e cada joelho ralado. As paredes estão completamente cobertas de fotografias emolduradas que agora me observam como testemunhas silenciosas do meu fracasso monumental como mãe. O primeiro dia de escola, onde ele segura minha mão com confiança absoluta e inocência. Sua formatura na faculdade com honras, onde ele me abraça fortemente e me chama de heroína na frente de todos. Seu casamento, há 5 anos, com Patrícia, onde eu sorrio radiante,
sem saber que estou sorrindo ingenuamente para minha própria sentença de morte familiar. Preparei um chá de camomila que esfriou completamente sem que eu o tocasse. As horas se passaram numa névoa densa de dor indescritível. Revisei mentalmente os últimos 2 anos inteiros, procurando desesperadamente pistas, sinais de alerta que eu deveria ter visto e reconhecido. Os convites para jantar cancelados com desculpas cada vez mais fracas e transparentes. Chamadas telefônicas que se tornaram progressivamente mais curtas, mais frias, mais impessoais. As visitas espaçadas sistematicamente até se converterem em obrigações mensais, carregadas de tensão palpável que você podia cortar com faca. Patrícia sempre tinha uma razão perfeitamente lógica e bem articulada. Estão extremamente ocupados com seus trabalhos exigentes. As crianças têm atividades extracurriculares demais. Eles precisam de tempo sagrado em família nuclear. Tempo em família do qual eu aparentemente já não fazia mais parte legítima. Eu havia passado de ser o centro gravitacional do universo do meu filho a ser uma intrusa incômoda e indesejada, que devia ser mantida a uma distância segura. A noite caiu sobre meu apartamento silencioso, e eu não acendi as luzes. Fiquei sentada na escuridão absoluta, sentindo como a dor aguda se transformava lentamente em algo diferente. Algo mais frio e mais duro. Raiva, talvez. Ou simplesmente esgotamento existencial de 38 anos de dar absolutamente tudo e receber uma portada brutal como pagamento final e definitivo. O celular tocou na terça-feira às 2 da tarde exatamente. Vi o nome de Patrícia iluminando a tela e algo dentro de mim endureceu instantaneamente como cimento fresco exposto ao sol. Deixei tocar insistentemente. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. No 5º toque estridente, atendi finalmente. Marta, graças a Deus você atende. Sua voz soava completamente diferente, desesperada, quase suplicante, nada parecida com a fúria do domingo. Preciso que você venha imediatamente para casa. É uma emergência real com as crianças. Emma está com febre altíssima, uns 40 graus, e Lucas caiu feio no parque do bairro. Está sangrando muito e acho que precisa de pontos urgentes. Tomás está em uma reunião importantíssima com clientes internacionais que ele não pode, sob nenhuma circunstância, abandonar. E eu não consigo lidar com isso sozinha. Eu preciso de você agora. Eu podia ouvir claramente o choro dilacerante de Emma ao fundo. Aquele choro agudo e penetrante de um bebê genuinamente doente, que qualquer mãe ou avó reconheceria instantaneamente. Podia escutar Lucas soluçando entre suspiros, chamando vovó, vovó, vovó com dor e medo. Meu coração de avó se apertou dolorosamente no meu peito, como se alguém o espremesse com um punho de ferro. Cada fibra do meu ser, cada instinto maternal e de avó cultivado durante décadas, gritava urgentemente para que eu corresse para lá sem pensar 2 vezes, que esquecesse completamente a portada do domingo, que colocasse meus netos inocentes absolutamente em primeiro lugar. Mas então, me lembrei vividamente do seu rosto contraído de fúria, suas palavras venenosas e calculadamente cruéis, a porta se fechando violentamente no meu rosto envelhecido, os vizinhos olhando com pena, meu filho sem se levantar do maldito sofá, sem me defender, sem sequer olhar para mim. 38 anos inteiros de sacrifícios monumentais, tratados como se não valessem absolutamente nada. Não, disse firmemente. Minha voz soou estranha, como se viesse de outra pessoa completamente diferente, firme, definitiva, inabalável. O que, Marta? Você não está entendendo a gravidade. Isso é realmente sério. Entendo perfeitamente a situação. No domingo você deixou bem claro, com uma portada que toda a vizinhança ouviu, que seu dia de descanso é sagrado e inviolável. Bom, Patrícia, a terça-feira é o meu dia de descanso também, e a minha dignidade também é sagrada. E desliguei o telefone. O silêncio que se seguiu foi absolutamente total, quase ensurdecedor em sua intensidade.
Olhei para o celular na minha mão enrugada como se fosse um objeto estranho que eu nunca tivesse visto antes. Eu tinha acabado de fazer algo completamente impensável para qualquer avó. Tinha acabado de negar ajuda urgente à minha nora quando meus netos inocentes precisavam desesperadamente de mim. Que tipo de pessoa monstruosa faz exatamente isso? Que tipo de avó coloca seu orgulho ferido acima de crianças pequenas que estão sofrendo? O telefone voltou a tocar insistentemente. 5 chamadas seguidas sem pausa. Não atendi nenhuma. 7 mensagens de texto chegaram em rápida sucessão. Não as li. Finalmente, apaguei o celular completamente e o guardei em uma gaveta da escrivaninha que tranquei com chave. Preparei outro chá. Este eu bebi lentamente, saboreando cada gole amargo. E me sentei junto à janela para olhar o sol da tarde pintar o céu com laranjas incendiários e púrpuras melancólicos. Não senti um átomo de satisfação. Não senti vitória alguma. Só senti um vazio enorme e sombrio, onde antes havia existido amor incondicional e uma pergunta torturante que me atormentaria durante as próximas semanas inteiras. Eu tinha acabado de fazer a coisa absolutamente certa ou tinha acabado de cruzar uma linha moral da qual não há retorno possível? Capítulo 2. Fantasmas do passado. Eu tinha exatamente 27 anos quando a vida me arrebatou brutalmente Roberto, sem nenhuma advertência prévia. Um aneurisma cerebral maciço, que o levou em questão de poucas horas, sem avisos médicos, sem segundas oportunidades, sem despedidas apropriadas. Lembro com clareza fotográfica absolutamente perfeita daquela manhã comum de março. Ele beijou suavemente minha testa enquanto eu preparava o café da manhã. Bagunçou brincalhão o cabelo rebelde de Tomás, que tinha apenas 2 anos. Me disse: "Até a noite, meu amor", com aquele sorriso torto que tinha me apaixonado perdidamente anos atrás, e saiu confiante para seu trabalho rotineiro de engenheiro civil. As palavras finais que me dirigiu foram perfeitamente rotineiras, cotidianas, comuns, completamente inadequadas para serem as últimas palavras que eu escutaria dos seus lábios. Nunca mais ele voltou andando por aquela porta de entrada. Em vez disso, 2 policiais uniformizados tocaram às 4 da tarde com expressões profissionalmente controladas, que já diziam absolutamente tudo antes que abrissem suas bocas para pronunciar as palavras devastadoras. Lembro de ter pensado de maneira completamente absurda e irracional que devia oferecer-lhes educadamente café enquanto me explicavam com vocabulário técnico médico que meu marido tinha colapsado subitamente no escritório, que o tinham transportado de emergência para o hospital mais próximo, que os médicos especialistas tinham feito literalmente tudo o humanamente possível. Tudo o humanamente possível nunca é remotamente suficiente quando o destino cego já decidiu arbitrariamente levar alguém. Os primeiros 6 meses de viuvez foram um inferno indescritível que só quem enviuvou jovem pode compreender verdadeiramente em sua totalidade. Eu chorava todas as noites depois de colocar Tomás no berço, mordendo selvagemente a mão até deixar marcas profundas e hematomas para que meu filho não me escutasse desmoronar completamente. Durante o dia, eu tinha que ser mãe e pai simultaneamente. 2 papéis fundidos em um impossível: sorrir convincentemente, brincar com energia fingida, ler histórias com vozes animadas, fingir meticulosamente que o mundo não tinha se tornado completamente cinza, vazio e absolutamente sem sentido. O seguro de vida de Roberto foi generoso, o suficiente para que não tivéssemos que nos preocupar imediatamente com a sobrevivência básica. Mas nenhuma quantidade imaginável de dinheiro pode preencher o buraco devastador de um marido profundamente amado, de um pai dedicado que nunca verá seu filho crescer dia a dia. Nunca o verá se formar orgulhosamente, ou se casar emocionalmente, ou ter seus próprios filhos eventualmente. Trabalhei de casa como contadora autônoma, permitindo-me estar sempre disponível instantaneamente para Tomás. Recusei sistematicamente convites para jantares com amigas bem-intencionadas,
Oportunidades genuínas de refazer minha vida sentimental com homens interessados. Viagens tentativas com amigas que insistiam persistentemente que eu precisava urgentemente sair e viver de novo. Marta, Roberto não iria querer te ver assim. Como eu podia sequer pensar em viver egoisticamente quando minha única razão válida de viver era aquela criança preciosa que precisava absolutamente e completamente de mim? Tomás se tornou inevitavelmente meu universo inteiro, meu sol ao redor do qual orbitava cada decisão. Não por padrão resignado, mas por escolha consciente, deliberada e absolutamente voluntária. Cada decisão que tomei meticulosamente durante 36 anos consecutivos teve um só propósito cristalino e transparente: assegurar inabalavelmente que meu filho tivesse a melhor vida possível, que nunca sentisse o vazio paterno como um déficit vergonhoso no seu desenvolvimento. E eu consegui com sucesso, contra todos os prognósticos. Deus é testemunha pessoal de que eu consegui. Tomás foi um menino brilhante academicamente, carinhoso emocionalmente, cheio de alegria genuína apesar da ausência paterna permanente. Nos convertemos em uma equipe absolutamente inquebrável. Nós contra o mundo inteiro, mamãe. Ele me dizia fielmente cada noite antes de dormir, aninhado seguro contra mim. Essas palavras simples eram meu combustível diário, minha razão fundamental de continuar, mesmo nos dias mais sombrios e desesperados. Estudou arquitetura com notas de destaque. Conseguiu trabalho em um escritório de arquitetura de prestígio antes de se formar oficialmente. Minhas amigas invejosas me diziam repetidamente que eu tinha feito um trabalho absolutamente excepcional, criando-o completamente sozinha. Eu sorria com orgulho maternal, que não era vaidade superficial, mas alívio profundo e genuíno. Eu tinha conseguido, contra ventos e marés. Roberto estaria imensamente orgulhoso de onde estivesse. Conheceu Patrícia em uma conferência profissional internacional quando ele tinha 32 anos. Ela era designer de interiores bem-sucedida, 5 anos mais nova que ele, bonita com aquela beleza polida e profissional que intimida sutilmente, ambiciosa sem se desculpar, inteligente sem ostentar, segura de si de maneiras que eu nunca fui. A primeira vez que Tomás me a apresentou formalmente, levando-a nervoso para jantar na minha casa modesta, senti algo estranho e indefinível no estômago que não soube identificar com precisão na época. Não foi intuição maternal ciumenta, como Patrícia depois me acusaria amargamente com veneno destilado em cada palavra cuidadosamente escolhida. Foi algo muito mais sutil e profundamente mais inquietante. A sensação perturbadora de que ela via Tomás como um projeto arquitetônico a ser aperfeiçoado meticulosamente, mais do que como uma pessoa complexa a ser amada incondicionalmente. Seus olhos avaliavam sistematicamente meu apartamento envelhecido, meus móveis desgastados, minhas roupas antiquadas, inclusive a mim mesma, com uma expressão facial que deixava dolorosamente claro que estávamos sendo medidos rigorosamente contra algum padrão invisível, mas exigente, e encontrados lamentavelmente deficientes. Mas meu filho estava apaixonado, completamente, irrevogavelmente, desesperadamente apaixonado de maneiras que eu nunca tinha presenciado nele. Seus olhos brilhavam intensamente quando falava entusiasmado dela, descrevendo seus planos compartilhados juntos com entusiasmo transbordante. A casa espaçosa que comprariam em um bairro nobre, as viagens exóticas que fariam a destinos românticos, os filhos saudáveis que teriam eventualmente. Que mãe pode se interpor conscientemente na felicidade radiante e pura do seu único filho? Engoli deliberadamente minhas reservas substanciais, como se fossem pílulas amargas, mas necessárias para alguma doença terminal. Sorri convincentemente no casamento elaborado. Fiz um discurso profundamente emotivo, onde falei sinceramente de como Roberto teria ficado orgulhosíssimo de ver seu filho convertido neste homem extraordinário e de como dava as boas-vindas genuínas a Patrícia, a nossa pequena família. Patrícia chorou copiosamente durante todo o meu discurso.
lágrimas autênticas rolando abundantemente pelo seu make-up perfeito, profissionalmente aplicado. Pensei esperançosa que talvez eu tivesse me enganado completamente com ela, que talvez só precisássemos de paciência e tempo para nos conectar genuinamente. Os primeiros 2 anos foram razoavelmente toleráveis. Patrícia era educada comigo superficialmente, sempre correta formalmente, embora nunca verdadeiramente calorosa humanamente. Havia uma distância calculada e medida em cada interação, como se ela mantivesse paredes invisíveis, mas firmemente construídas entre nós deliberadamente. Quando Lucas nasceu finalmente, meu primeiro neto precioso, senti uma explosão de amor tão intensa e avassaladora que pensei otimista que finalmente Patrícia e eu havíamos encontrado um ponto genuíno e substancial de conexão emocional. Ofereci-me voluntariamente para ajudar generosamente. Eu tinha experiência inestimável e prática. Havia criado com sucesso um filho completamente sozinha. Conhecia intimamente todos os truques para acalmar cólicas noturnas, para fazer com que dormisse consistentemente, para sobreviver à privação brutal de sono. Mas cada vez que oferecia cuidadosamente um conselho bem-intencionado ou um pouco de ajuda prática, baseada em experiência, Patrícia sorria com os lábios apertados em uma linha fina e tensa e dizia com voz meticulosamente controlada: "Obrigada, Marta, mas temos nosso próprio método. Pesquisamos extensivamente." Seu ênfase deliberada em nosso próprio método era uma parede sólida de tijolos disfarçada sutilmente de palavras superficialmente educadas. Depois veio Emma, minha neta preciosa, 2 anos depois de Lucas, linda, indiscutivelmente, com os olhos expressivos do pai e o nariz perfeito da mãe. Com ela, o distanciamento que tinha sido gradual e incremental acelerou dramaticamente. As visitas espaçaram abruptamente de semanais para mensais. As chamadas se tornaram consistentemente mais curtas, mais formais, mais frias. Sempre havia uma razão perfeitamente lógica e bem articulada. As crianças estão perpetuamente doentes com alguma coisa. Patrícia precisa desesperadamente descansar. Eles têm compromissos familiares inadiáveis. Tomás está trabalhando em um projeto de arquitetura crítico e importante. Tentei falar diretamente com Tomás uma vez, há aproximadamente 1 ano inteiro. Eu o convidei especialmente para almoçar, só nós 2, como nos velhos tempos nostálgicos. Ele veio obedientemente, mas passou mais da metade do almoço checando obsessivamente seu celular, respondendo urgentemente a mensagens constantes de Patrícia. "Filho, sinto profundamente que estou te perdendo." Eu disse com o coração literalmente exposto na mão, vulnerável de maneiras que nunca tinha sido anteriormente. "Sinto que já não sou parte significativa da sua vida." Ele suspirou pesadamente com aquela paciência exasperada e condescendente que usamos inconscientemente com idosos confusos que não entendem o mundo moderno. "Mãe, por favor, não seja tão dramática. Estamos apenas ocupados com nossas vidas. Patrícia e eu precisamos do nosso espaço legítimo como família nuclear independente. Você não é mais o centro absoluto da minha vida. Isso é saudável, é normal. É precisamente o que se supõe que acontece quando os filhos crescem e amadurecem." Suas palavras foram pedras afiadas jogadas com precisão cirúrgica diretamente no meu coração exposto. Eu não buscava ser o centro absoluto da vida dele. Só queria desesperadamente continuar sendo uma parte significativa e valorizada dela, mas não disse nada mais. O que eu podia dizer sem soar exatamente como o que ele já pensava? Uma mãe possessiva e irracionalmente ciumenta, incapaz de soltar emocionalmente seu filho adulto. O que eu nunca contei a Tomás, o que nunca contei a absolutamente ninguém durante 40 anos completos, foi sobre Valentina, minha irmã mais nova amada, 3 anos mais jovem que eu, tudo o que eu não era, nem poderia ser. Espontânea, onde eu era cautelosa, sonhadora, onde eu era prática, artista, onde eu era contadora. Valentina morreu tragicamente em 1985, 6 meses antes de Tomás nascer.
Morreu em um acidente automobilístico horrível sob a chuva torrencial, fugindo desesperada depois da nossa pior discussão devastadora. Estava grávida de 5 meses do filho de um homem casado que lhe tinha prometido falsamente o mundo inteiro e entregue apenas mentiras elaboradas e dor. Eu carrego essa culpa insuportável como uma pedra maciça no meu coração há 40 anos completos. E agora Patrícia tinha descoberto esse segredo enterrado. Eu sei porque Tomás mencionou algo vagamente no mês passado sobre entender melhor seu passado, com uma expressão estranha e indecifrável. Ela tinha cavado deliberadamente na minha vida buscando munição e a tinha encontrado com sucesso. Capítulo 3. A terça-feira que mudou tudo. O celular permaneceu completamente apagado durante 24 horas completas depois que desliguei abruptamente para Patrícia. 24 horas intermináveis nas quais me sentei imóvel no meu apartamento silencioso, sentindo-me simultaneamente poderosa e absolutamente monstruosa. Eu havia cruzado uma linha moral que as avós simplesmente não devem cruzar sob nenhuma circunstância. Havia colocado meus sentimentos pessoais feridos acima das necessidades urgentes dos meus netos inocentes. Mas cada vez que a culpa ameaçava me oprimir completamente, eu lembrava vividamente daquela portada brutal. Lembrava dos meses acumulados de humilhações pequenas que tinham construído gradualmente uma montanha insuperável de ressentimento. Lembrava de ser tratada consistentemente como uma empregada doméstica que podia ser convocada e dispensada segundo a conveniência arbitrária de Patrícia. Quando finalmente acendi o celular na quarta-feira de manhã, com mãos trêmulas de antecipação, havia 17 chamadas perdidas acumuladas. 12 de Patrícia, 5 de Tomás, e mensagens de texto que escalavam progressivamente de suplicantes a absolutamente furiosas. Marta, por favor, isso é realmente sério. As crianças precisam de você de verdade. Emma está no hospital. Onde diabos você está? Não posso acreditar que você seja tão egoísta. Isso confirma absolutamente tudo o que eu pensava sobre você. Você é uma pessoa horrível. Essa última mensagem era de Patrícia. Lia 3 vezes lentamente, sentindo como cada palavra era um prego sendo martelado metodicamente no caixão. Não respondi a nenhuma mensagem. Em vez disso, preparei um café da manhã completo, algo que não fazia há semanas, e me sentei para comê-lo lentamente, saboreando cada mordida como um ato de rebelião pessoal. Minha vizinha, Dona Rosa, tocou à minha porta naquela tarde chuvosa. Ela tem 70 anos. Enviuvou 2 vezes e possui uma sabedoria que só décadas de sobrevivência a tragédias variadas dão. Sentamos para tomar café enquanto a chuva começava a bater nas janelas ritmicamente. Você parece diferente, disse Dona Rosa me estudando com aqueles olhos que não perdem detalhes. Mais leve, mas também mais triste. O que aconteceu? Eu lhe contei tudo desde o princípio, desde a portada do domingo até desligar o telefone na terça-feira. Eu esperava que ela me repreendesse, que me dissesse que uma avó nunca abandona seus netos, não importa o quê. Em vez disso, Dona Rosa assentiu lentamente enquanto terminava seu café. Minha filha não falou comigo durante 3 anos, disse finalmente com voz calma. O segundo marido dela me odiava. Dizia que eu era manipuladora, controladora, tóxica. Ela escolheu acreditar nas versões distorcidas dele de cada interação que tivemos. Ela escolheu a paz no casamento em vez da mãe. E o que você fez? Perguntei, precisando desesperadamente de um mapa para este território desconhecido. Aprendi a viver sem ela. Construí minha própria vida. Fiz amizade com mulheres que valorizavam minha companhia. Fiz aulas de cerâmica. Viajei a lugares que sempre quis conhecer. E quando ela finalmente se divorciou 3 anos depois e veio correndo de volta, eu já não era a mesma mulher desesperada por migalhas de afeto. Dona Rosa me olhou diretamente. Éramos 2 adultas que tiveram que aprender a se relacionar do zero, com respeito mútuo. Desta vez, Tomás apareceu na minha porta na quinta-feira à noite sem avisar. Ele parecia terrível. Olheiras profundas,
roupa amarrotada, uma expressão de esgotamento que ia muito além da falta de sono. Eu o deixei entrar sem dizer palavra. Emma está bem, disse finalmente. Foi só uma infecção de ouvido grave. Que bom, respondi sinceramente. Lucas só precisou de 3 pontos no joelho. Certo. O silêncio se estendeu desconfortavelmente. Tomás esfregava as mãos nervosamente. Patrícia está furiosa com você, disse finalmente. Diz que isso prova que você sempre foi egoísta. E o que você pensa, Tomás? Não sei o que pensar, mas preciso que isso se resolva. Minha família está desmoronando e você é parte do problema. Eu sou parte do problema? Não. Sua esposa que me fechou a porta na cara se foi sem resolver nada, e eu comecei a construir uma vida nova. Capítulo 4. Renascer aos 65. As aulas de aquarela se reuniam às terças e quintas-feiras à tarde. Éramos 8 mulheres, todas com histórias de perdas. A instrutora, Mercedes, tinha 58 anos e havia se reinventado como artista depois de um divórcio devastador. A pintura não mente, dizia Mercedes. Se você está com raiva, as pinceladas saem. Minhas primeiras pinturas foram desastres de cores escuras. Mercedes as observava sem julgar. Tem muita dor aí. Deixe sair. No clube de leitura conheci Helena e Sofia. Helena era viúva como eu, mas havia tomado um caminho diferente. Viajava sozinha pelo mundo com uma mochila. Sofia nunca se casou, nem teve filhos. A sociedade te diz que uma mulher sem marido e sem filhos é incompleta, dizia Sofia. Mas eu sou a pessoa mais completa que conheço. As chamadas de Tomás continuaram. As mensagens se acumulavam. Mãe, isso é ridículo. Patrícia diz que seu comportamento confirma que você sempre foi manipuladora. As crianças perguntam por você. Não respondi a nenhuma. Cada mensagem confirmava que meu filho já não me via como uma pessoa com sentimentos válidos. Em uma tarde de sábado, enquanto caminhava pelo parque, vi Patrícia com as crianças. Me escondi atrás de uma árvore, odiando-me pela covardia. Observei meus netos à distância, sentindo como o amor e a dor se entrelaçavam. Pare de se castigar, disse Sofia, que apareceu atrás de mim. Você está se destruindo por dentro. São meus netos, sussurrei. Eu sei, mas você também se ama agora, não é? Sofia se parou junto a mim. Sabe qual era o seu problema? Que você construiu sua identidade completa ao redor de ser mãe. 3 meses depois da portada, me inscrevi como voluntária no hospital, lendo para pacientes idosos. Uma senhora de 87 anos, chamada Dona Fátima, com Alzheimer, me confundia com sua filha. Finalmente você veio, dizia com alívio. Pensei que tinha me esquecido. Em uma terça-feira, enquanto lia para Dona Fátima, vi algo que me gelou o sangue. Tomás entrava na emergência, carregando Lucas nos braços. Meu neto chorava desconsoladamente com o braço esquerdo em um ângulo antinatural. Capítulo 5. A crise. O instinto foi mais poderoso que 3 meses de limites. Corri até eles. Lucas me viu primeiro. Vovó, 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 está doendo muito. Tomás me olhou com alívio e vergonha. Mãe, ele caiu do balanço. Achamos que quebrou o braço. Patrícia está com Emma, que está com febre de novo. E eu não sabia o que fazer. Todo o resto deixou de importar. Lucas se lançou dos braços de Tomás para os meus. Está tudo bem, meu amor, sussurrei. A vovó está aqui. As 4 horas seguintes foram raios-x, médicos, procedimentos de engessamento. Fiquei com Lucas o tempo todo. Tomás estava sentado ao meu lado, tremendo. Nunca me senti tão inútil, confessou. Patrícia sempre lida com essas crises. Mas hoje, quando Lucas caiu, ela simplesmente colapsou. Começou a chorar histericamente. Emma estava chorando, Lucas sangrando, e Patrícia se sentou no chão e começou a gritar que não aguentava mais. Colapsou, como se literalmente não conseguisse pensar, não conseguisse funcionar. Tive que trazer Lucas sozinho.
Eu estava aterrorizado. Vi meu filho não como o homem que tinha me abandonado, mas como o menino assustado que costumava ser. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no meu lugar. Não saia do vídeo porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Lucas ficou comigo naquela noite. Depois que Tomás se foi, deitei Lucas na minha cama, cercando-o de travesseiros. Sentei-me na sala no escuro. Tomás voltou 1 hora depois. Parecia devastado. Mãe, tenho que te dizer algo. Algo que eu devia ter te dito há meses. Sua voz tremia. Patrícia teve um colapso nervoso há 6 meses, um surto psicológico total. Ficou 3 dias em observação psiquiátrica. Foi diagnosticada com ansiedade grave, depressão maior e transtorno de estresse pós-traumático. O mundo parou. Transtorno de estresse pós-traumático. O pai dela não só as abandonou quando Patrícia tinha 12 anos. Houve anos de abuso emocional antes. Ele fazia Patrícia sentir que tudo era culpa dela. Quando finalmente ele foi embora, a mãe dela caiu em depressão e, em vez de culpar o pai, culpou Patrícia. Disse a ela que se tivesse sido uma filha melhor, ele teria ficado. As lágrimas rolavam pelas bochechas de Tomás. Durante 6 anos, a mãe a criticava constantemente, a culpava de tudo. Fazia-a sentir que era fundamentalmente defeituosa. Senti como minha compreensão do mundo se reorganizava. E eu a lembro da mãe dela, disse Tomás. Não porque você se pareça com ela, mas porque você é a mãe do marido dela. A terapeuta dela diz que Patrícia projeta todos os seus medos sobre as mães em você. Vê crítica onde só há preocupação. Vê controle onde só há amor. Mas a portada do domingo foi deliberada e cruel. Eu sei. Não estou desculpando o comportamento dela. Estou tentando explicar de onde Patrícia vem. Ela tem tanto medo. Medo de não ser suficiente. Medo de que eu a deixe. Medo de que você me convença de que cometi um erro. Eu nunca faria isso. Eu sei, mas Patrícia não consegue ver. Tomás respirou fundo. Tem algo mais. Ela contratou um investigador particular há 1 ano para investigar o seu passado. Encontrou Valentina. O nome da minha irmã morta flutuou no ar como um fantasma. Por que você nunca me disse que eu tive uma tia? Minha garganta se fechou. Porque eu não pude salvá-la. Lucas despertou então, confuso e com dor. Depois que Tomás se foi, fiquei acordada a noite toda enfrentando a verdade. Patrícia e eu havíamos estado lutando contra fantasmas. Capítulo 6. Segredos enterrados. Valentina nasceu quando eu tinha 3 anos. Crescemos sendo opostos. Eu era a séria, ela a sonhadora. Nossos pais nos comparavam constantemente. Por que você não pode ser mais prática como Marta? Diziam para Valentina. Por que você não pode relaxar como Valentina? Diziam para mim. Nós nos amávamos ferozmente. Ela me ensinava a dançar na chuva. Eu a ensinava a equilibrar seu talão de cheques. O acidente que matou nossos pais aconteceu quando eu tinha 23 e Valentina 20. Um motorista bêbado. Morreram instantaneamente. De repente, eu era tudo o que Valentina tinha. Sua irmã mais velha, sua guardiã, sua única família. A responsabilidade era avassaladora. Então ela conheceu Patrício Almeida, 40 anos, 18 anos mais velho que ela, arquiteto, casado, com 3 filhos. Ele a perseguiu quando ela fez um estágio no escritório dele. Valentina se apaixonou completamente. Falava dele com olhos brilhantes. Ele entende minha alma, dizia. O casamento dele está praticamente terminado. Em breve ele vai me escolher. Eu via a verdade. Ele era um mentiroso usando minha irmã. Tentei avisá-la. Valentina, homens casados que prometem deixar suas esposas raramente o fazem. Você não entende. Ele é diferente. Quando ficou grávida, a situação explodiu. Patrício exigiu que ela abortasse. Valentina se recusou, convencida de que o bebê o forçaria a deixar sua família. Nossas discussões se tornaram mais intensas. Eu lhe suplicava para que visse a realidade. Ele não vai deixar a esposa por você.
Está te usando. Você é amargurada. Roberto é chato. Você tem inveja porque eu encontrei amor de verdade. Na noite do acidente, abril de 1985, chovia torrencialmente. Patrício ligou para Valentina dizendo que tinha deixado a esposa, que a esperava no seu novo apartamento. Valentina, grávida de 5 meses, começou a fazer as malas. Não vá, implorei. Por favor, algo não está certo. E você não pode suportar me ver feliz. Acorda, Valentina. Esse homem não te ama. Você vai arruinar sua vida. O tapa veio do nada. Quem dera você não fosse minha irmã. Eu te odeio. Quem dera você tivesse morrido em vez dos nossos pais. Ela saiu correndo sob a chuva. A polícia tocou à minha porta 3 horas depois. Perdeu o controle em uma curva. O carro se chocou contra uma árvore. Morreu instantaneamente. O bebê também. Patrício nunca tinha deixado a esposa. Quando fui à casa dele no dia seguinte, a esposa abriu a porta grávida ela mesma, sem ideia da aventura. Eu guardei o segredo como veneno. Não contei a Roberto além de minha irmã morreu. Eliminei suas fotografias, embalei seus pertences, apaguei sua existência porque cada lembrança era um lembrete de que eu não pude salvá-la. Quando Tomás nasceu 6 meses depois, eu o segurei com determinação férrea. Este menino viveria. Nunca cometeria os erros de Valentina, porque eu me asseguraria de protegê-lo de tudo. Agora, 40 anos depois, finalmente eu entendia. Havia cometido o erro oposto com Tomás. Onde eu tinha sido crítica demais com Valentina, fui superprotetora com Tomás. E Patrícia, com seu próprio trauma, me via através da lente das suas feridas. Para ela, eu era a mãe dela, julgadora, controladora, perigosa. 2 mulheres perseguidas por fantasmas, projetando medos uma na outra. Lucas chamou do quarto. Fui consolá-lo, cantando as mesmas canções que uma vez cantei para o pai dele. Vovó, a mamãe está brava com você. Às vezes os adultos têm desentendimentos, amor. Mas você gosta dela, né? Estamos aprendendo a nos entender melhor. Fiquei acordada a noite toda enfrentando a verdade. Patrícia e eu havíamos nos tornado inimigas. Não por quem éramos, mas pelos fantasmas que víamos quando nos olhávamos. O painel mostrava neve caindo sobre um jardim adormecido, mas havia brotos verdes despontando sob a neve. Promessas de primavera. Prova de que, mesmo no frio mais severo, a vida persiste, se adapta, encontra maneiras de florescer eventualmente. No que você está pensando, Abu? Pergunta Lucas, me tirando das minhas reflexões. Penso, digo lentamente, escolhendo minhas palavras com cuidado, que as melhores histórias não são as que terminam felizes facilmente, são as que terminam honestamente. E esta, nossa história familiar, é honesta. Tem cicatrizes e tem beleza, tem dor e tem cura, e isso a torna real. Patrícia levanta sua xícara de café. Pelas histórias honestas, então. Pelas histórias honestas. Repetimos todos, até as crianças, embora não entendam completamente o brinde. E enquanto brindamos nossas xícaras e copos de suco, enquanto as crianças riem, e Patrícia e eu trocamos um olhar de entendimento mútuo, enquanto Tomás sorri com uma paz que não tinha há 3 anos, sei com certeza absoluta, o preço da dignidade foi alto. Mas o que ela comprou, esta autenticidade, este respeito mútuo, esta família real construída sobre a verdade em vez de obrigação, valeu cada lágrima, cada noite de insônia, cada momento de dúvida. Às vezes, o maior ato de amor é ensinar à sua família que você também merece amor, e que amor sem respeito não é amor de jeito nenhum, é só uma jaula bonita. E eu, finalmente, sou livre. Se esta história te tocou, se inscreva no canal e deixe seu like. Não é só um botão, é uma forma de dizer: eu te escutei, eu acredito em você. Você não está sozinha. Seu apoio permite que mais histórias como esta cheguem a pessoas que hoje sentem que não têm voz. Me conte nos comentários de que cidade você está vendo este vídeo.
Diga-me o que achou desta história e, principalmente, me diga: o que você teria feito no meu lugar? Adoro ler cada um de vocês. Cada comentário é uma ponte, uma forma de nos acompanharmos, de nos lembrar que nossas experiências importam, que não somos invisíveis. Obrigada por ficar até o fim. Obrigada por escutar sem julgar. Obrigada por dar espaço à voz de uma mulher de 66 anos que, depois de muito tempo, aprendeu a não se calar mais. M.